100 milissegundos, esse é o tempo aproximado que uma pessoa tem para piscar o olho uma vez. Em um dia, o ser humano é capaz de piscar os olhos 14.000 vezes, mas a pergunta que não quer calar é: o que dá para fazer em 100 milissegundos? A resposta é quase retórica: não dá para fazer absolutamente nada nessa fração de tempo. Mas a volta de Jesus será exatamente assim: quando você menos esperar, vai surgir um monte de coisas diante dos seus olhos que essa fração de segundos vão parecer uma eternidade. Desde trombetas tocando, até bestas saindo do abismo, e isso tudo antes de você piscar os olhos. O que você vai fazer vendo as roupas das pessoas caindo ao seu lado limpas e dobradas, como se tivessem acabado de sair da lavanderia? Carros se colidindo uns com os outros e quando você vê, não tem ninguém dentro. De repente o seu amigo que estava conversando com você desaparece sem nenhuma explicação, você volta para casa, sua filha, seu filho, seu marido ou esposa deixaram de existir do nada. Naquele milésimo de segundos, abre-se uma fenda entre suas pernas e de lá, saem milhões e milhões de gafanhotos e bestas assolando o mundo inteiro. E digo mais, sabe aqueles parentes, amigos, familiares que já se foram? Pois bem, eles voltarão dentre os mortos e você está vendo tudo isso acontecer diante dos seus olhos. Mas, quantos sinais ainda faltam para tudo isso acontecer? Meu nome é Henrique, e esse é o canal É Fato. No livro de Mateus, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus, vendo aquilo, disse: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas os discípulos insistentes perguntaram: Mestre, quando será, e qual o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Há de se levantar povo contra povo, reino contra reino, haverá terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e haverá grandes sinais no céu. Essas palavras foram ditas há milhares de anos atrás e a nossa geração está dando de cara com o destino. Uma série de crises abalaram, e vão continuar abalando os que aqui estão, e quem sabe os que vão chegar. E mais, esses sinais podem ser vistos em todo o mundo, porém, há outros sinais que ainda não foram revelados. Pelo menos um quarto da Bíblia é profética, 90% de todas as profecias falam sobre o fim dos tempos, mas nenhuma destas profecias é colocada ao acaso. Não pense você que o fim dos tempos será oculto, todo mundo, inclusive os mortos, vão ficar sabendo que o Filho do Homem chegou. Nos tempos de hoje, a maioria das profecias da segunda vinda de Jesus já aconteceram. Quando ele voltar nos últimos dias, devemos ser vigilantes, estar preparados, prestar atenção na voz de Deus e ter um coração que busca. Devemos ter sede de justiça para aguardar ele bater em nossa porta, o que pode acontecer a qualquer momento, só assim podemos esperar a segunda volta do Senhor. Vemos na Bíblia que, quando o Senhor Jesus retornar, ele expressará a sua palavra e fará uma nova obra. Isso é o Senhor batendo à nossa porta e é o Senhor usando a sua palavra para falar ao nosso coração. Todos que ouvem as palavras ditas pelo Senhor, e buscam ativamente, e ouvem com atenção a voz do Senhor são virgens sábias. Pois, uma vez que reconhecem a voz do Senhor, eles são capazes de acolher o retorno do Senhor e aceitar a rega e o suprimento da palavra. Isso cumpre a palavra de Deus. O Senhor é fiel, e certamente permitirá que todos aqueles que anseiam e o buscam, ouçam sua voz neste tempo. No entanto, nós humanos temos dificuldades de entender a sabedoria de Deus, e a maneira como o Senhor baterá à porta quando retornar. Esse fato não será como aparenta ser em nossas noções e pensamentos. Pode ser alguém gritando para nós: o Senhor retornou, exatamente como o Senhor Jesus nos alertou. Jesus no Monte das Oliveiras alertou os discípulos dizendo que no final dos tempos, por causa das coisas que vão acontecer, o amor de muitos vão se acabar, ou seja, vemos hoje em dia que as pessoas estão deixando de amar o próximo, os animais, plantas e todo o resto. Outro sinal do fim dos tempos que Jesus disse e já está acontecendo, são as fomes e as doenças. No mundo temos 924 milhões de pessoas em situação de extrema miséria, e desastres naturais estão cada dia mais presentes em nossas vidas. A perseguição contra quem serve a Deus é eminente em alguns países. Como na Coreia do Norte, as pessoas não podem adorar a nenhum Deus, só podem adorar aos líderes do país, caso contrário são enviados a campos de concentração para serem obrigados a trabalharem pelo resto da vida. As nações estão construindo e inventando armas cada vez mais poderosas caso haja confronto. Esse é mais um sinal que Jesus alertou aos seus discípulos. Vemos que hoje em dia, já existem países que estão em guerra, pessoas estão entrando em conflito por coisas fúteis, jornais e televisão anunciam a quantidade de violência que está acontecendo em todo o mundo. Por isso, muitos estão ansiosos pela volta do Salvador.
Mas saiba que a Terceira Guerra Mundial não chega nem aos pés da Grande Tribulação, e isso é somente o início do fim. O tempo que Deus concedeu ao homem está se esgotando, e a porta da graça logo se fechará. Tudo o que podemos fazer é aproveitar esta oportunidade crucial para buscar e investigar a aparição e a obra de Deus nos últimos dias. Não podemos esquecer de falar que os grandes sinais nos céus também já foram vistos. Mês passado aconteceu um evento chocante, aqui mesmo no Brasil. Um clarão foi visto nos céus de algumas cidades, que deixaram todo mundo bastante assustados. Mas seria este o sinal do fim? Bom, estes sinais que já aconteceram, nós estamos cansados de ouvir falar a respeito. Queremos saber quais são os últimos dois que faltam. Iremos abordar agora. O primeiro destes dois últimos sinais certamente é o Anticristo. Ele é a besta do mar que será idolatrada pela maioria das pessoas que estão aqui na Terra. Pois, ele será um falso Messias que vai almejar um domínio político global. Ele marcará todos os que o seguem com um chip, que será implantado na mão direita ou na testa, e este será o seu sinal. Como podemos ver, hoje em dia está cada vez mais difícil sair pelas ruas com dinheiro vivo ou cartões de crédito. Estamos com medo de ser assaltados devido à grande taxa de assaltos que tem se espalhado não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Isso seria a grande oportunidade para o Anticristo agir. Mas primeiramente ele vai tentar converter uma boa parte do mundo, resolvendo a maioria dos problemas que temos enfrentado hoje em dia. Há uma crença que diz que ele pode ser qualquer um dos líderes religiosos que temos no momento. Como ele seria uma pessoa de grande poder, líderes políticos vira e mexe são lembrados. Uma pesquisa de 2013 mostrou que 26% dos americanos achavam que Barack Obama podia ser o dito cujo. Há quem diga que o Anticristo são aqueles que negam a santidade de Jesus. Mas, é importante lembrar que o Anticristo é Satanás, que se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Antes do homem ser criado, Satanás tentou destruir a Cristo e desde então, tem inspirado sem cessar toda a oposição contra Deus e seu Filho Jesus, e mais, antes do último dia, haverá uma grande manifestação do grandioso e final Anticristo, que ainda está para vir. O próximo sinal é a batalha final. De acordo com as visões de João, Deus prossegue na abertura dos 3 selos restantes, e novas catástrofes recaem sobre a terra. Epidemias se alastram e gafanhotos gigantes devastam as plantações. Estrelas despencam dos céus e o Anticristo entra em ação, ajudando a recrutar seguidores para a batalha contra o Criador. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas e nas suas cabeças, nomes blasfematórios, escreve o apóstolo. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as faces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças estava como ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera e se prostraram diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? E quem poderá lutar com ela? Na interpretação de muitos religiosos, essa besta que emerge do mar é a representação do Anticristo, que ao curá-lo, o demônio reúne em torno de si uma multidão de admiradores. Um pouco mais adiante no relato, outra fera entra em cena, desta vez, surgida da terra e com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Segundo o apóstolo, ela conversa com o dragão, ou seja, o diabo, e exercia todo o poder da primeira fera, sob vigilância desta. Para a maioria que interpreta de forma literal o Apocalipse, ela representa o falso profeta, pelo fato dela ter dons capazes de seduzir as pessoas. Juntando-se ao dragão e à besta do mar, ela completaria a trindade do mal. No fim, Cristo volta à terra para a batalha final. Vi ainda o céu aberto. E eis que aparece um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. É com justiça que ele julga e guerreia, disse João. De dentro da própria boca, o Messias puxa uma espada que simboliza o poder da palavra de Deus, e ele derrota as forças do mal. Depois ressuscita os mortos para julgá-los segundo a lei divina. Quando chegar o momento do juízo final, diz o livro, que caberá ao paraíso às almas de bem. Mas às do mal, restará o inferno e a tutela do diabo. Já imaginou ganhar de 3 a 5 mil reais por mês no conforto do seu lar, sem se preocupar com o patrão chato que pega no seu pé o dia inteiro? E mais, você só vai precisar de um celular e acesso à internet. Aprenda a ser um youtuber de respeito, tendo ganhos extremamente altos, mesmo com um canal pequeno com poucos inscritos. Faça como eu, aprenda com o melhor e vá para o topo das pesquisas do YouTube hoje mesmo.
Link na descrição. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Fui!